Salve, salve Legião X, mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Boni, estou ao lado da lenda Gabriel Feitosa, galera. É um prazer estar mais uma vez na companhia de Zé e mais uma vez na companhia de vocês na quarta-feira do X da Atualidade, galera. Hoje, trazendo um tema que, enfim, um tema muito triste, um tema muito pesado, na verdade, que até dialoga um pouco com o contexto brasileiro, que acabou chacoalhando a mídia internacional na semana retrasada, que teria sido o atentado na Nova Zelândia. O atentado ali, né, que chegou a um número exorbitante de mortos e feridos, né, Zé? Perfeito, né? A gente lembra que, na verdade, a lógica, né, de atentados tem acontecido bastante. Pois é. Na verdade, a gente começou o século XXI com um grande atentado às Torres Gêmeas em Nova York, né? Pois E é. a partir daí nós temos visto que tem se tornado uma prática muito corriqueira, né? Sem dúvida. No ambiente escolar, aqui no Brasil, nós estamos comemorando basicamente por volta, né, de 10 anos, aí até mais, de um grande atentado que foi na escola Tasso de Oliveira, né, no bairro de Realengo, no Rio de Janeiro, onde o Wellington, um ex-aluno, teria invadido a escola e executado algumas crianças, né? E a gente nota que isso tem ganhado novos contornos, né? E o discurso que legitima é um pouco quanto assustador, né, Gabriel? Pois é, existe toda uma lógica, né, às vezes religiosa, às vezes uma lógica de limpeza racial, uma lógica de vingança, uma lógica de ira e de rancor por parte desses homens, né, que tomaram a cena da mídia nos últimos anos, e a gente também pode buscar certo eco nesse novo modelo, né, de chamar a atenção nas redes sociais por meio da chacota, por meio do bullying, por meio da violência virtual. Então, na verdade, a gente percebe que nesses casos a realidade virtual e a realidade de fato, elas têm se misturado e tá até pra gente analisar como uma coisa alimenta a outra. Já pensando aí que o pessoal vai jogar farpa na gente, já vão fazer reclamação nossa aqui, né, dizendo que bullying é mimimi. A gente nota que as pessoas que sofreram bullying há um tempo atrás, como a nossa época escolar, elas ainda guardam mágoas, né, galera? E é um tema que realmente vem aí sendo investigado cada vez mais, né? Tem que ser, né? Tem que ser. E a gente sabe o quanto que ainda falta para ser estudado e pensado. É obviamente que você que está lançando uma crítica agora deve ter um currículo bastante denso, né? Talvez um pós-doc no assunto. E aí você tem muito mais bagagem para falar. Mas os estudiosos verdadeiros do campo da psicologia, eles têm encontrado um campo muito denso de estudo sobre isso. Talvez você que está reclamando até mesmo já sofreu bullying e por isso tanto ódio, né? Então, na verdade, é um tema que precisa ser discutido cada vez mais. Nesse caso aqui, galera, a gente vai aqui só para relembrar você. O ocorrido esse atentado foi no dia 15 de março de 2019, na cidadezinha de Christchurch, que fica, na verdade, no leste da Nova Zelândia, né? A terceira maior cidade do país. Pois é. Então a gente pode pensar, né, que é uma cidade aí, uma média de 150 mil pessoas, uma cidade relativamente pequena, né, no que a gente conhece a nível Brasil. E você teve um número de mortos de 49 mortos e cerca de 40 feridos. Tá? Esse foi o dado que nós pegamos aqui do jornal O Globo, mas teve algumas atualizações. Nós vimos alguns dados com 50 mortos e o número de feridos ali bem próximo a esse, né? A gente já nota aqui uma característica muito interessante. Falarmos da Nova Zelândia, né, Gabriel? A gente falar desse novíssimo mundo que pega ali a Oceania, a Austrália, Nova Zelândia, é falarmos de países que apresentam uma taxa de imigração muito grande, né? Nós temos, no caso da Austrália, a cada 5 habitantes, 3 são chineses. Então, realmente, é um dado assustador e esses países precisam lidar, né, com esse fluxo muito intenso de pessoas vindo do mundo inteiro. E é muito interessante a gente pensar a postura da ministra apresentada aqui, né? Pois é, a Jacinda Ardern, muito jovem, inclusive, né, primeira-ministra, né, da Nova Zelândia, ela vai ter um comportamento, obviamente, num primeiro contexto de luto, um luto absurdo, tem muitas fotos dela relacionando a esse contexto de tristeza, e ela vai se comportar, né, de uma maneira muito contundente, nesse caso, né, colocando-se contra os crimes de ódio. E já classificando o atentado, primeiro como a pior etapa, a pior página da história da Nova Zelândia. Isso ela já categoriza como o pior dia da história do país, ela já colocou isso, sem dúvida né, porque a Nova Zelândia é um país, né, considerado pacífico, né? A gente não tem muitas notícias negativas sobre a Oceania, né? Pra gente ter uma ideia, né, o número de mortes desse atentado é superior aos últimos 4 anos da Nova Zelândia. A gente tá falando de mortos
por arma de fogo, né? Então, realmente... Nossa, os caras nunca tiveram algo do tipo, né? E até por isso eu imagino que isso seja um fator de atração desses imigrantes, né? Que é um ponto importante pro teu concurso. O cara pode querer utilizar desse contexto para querer que você explique por que esses países atraem tantos imigrantes, no caso de Austrália e Nova Zelândia. E é um fator atrativo, IDH, né? Todo o desenvolvimento de uma lógica de empregos mais interessante. E ela vai se comportar já de uma forma bem categórica, além de colocar como o pior evento da história do país, ela já classifica como terrorismo, o que vai ser descoberto ali a partir do atirador, o Brenton Tarrant, que é um australiano, se classificando inclusive como um cara da extrema direita, né? Ele ainda vai passar por um julgamento, ele está na verdade numa prisão, digamos, temporária, né? A passar por um julgamento de fato, mas já basicamente assumiu a autoria do crime e ela já o classifica como terrorista. O que gera muitas dúvidas no aluno, gera muitas confusões. Pô, Gabriel, mas terrorismo não é quando um árabe, um muçulmano se explode e, enfim, usa da sua fé para oprimir o cristão e o judeu? Pois é, galera, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista da pesquisa científica, o próprio termo terrorismo, ele não tem uma definição muito clara, né? É importante que o aluno tenha isso em mente, que já vai vir uma galera no comentário aí, com certeza, criticando a minha fala e dizendo que terrorismo é coisa de muçulmano, o Islã é uma religião violenta, o Islã prega, né, a morte e a matança daqueles que não concordam com eles. Isso está errado. Sinto lhe informar que o Islã, como religião, não prega isso. Muitos islâmicos acabam pregando por uma interpretação torta da fé. Assim como nós cristãos às vezes fazemos também, né? Isso, inclusive, vale um outro vídeo. Mas o fato é, terrorismo, do ponto de vista científico e acadêmico, não há uma definição clara sobre isso. Inclusive, muita gente tem rechaçando o termo, não utilizando ele para esses casos, falando de outros conceitos. Já ela categoriza e coloca, não, isso foi um ataque utilizando-se do terror para ferir pessoas. E sem dúvida, né? O cara, ele filma a invasão. São 2 mesquitas invadidas, a gente tem um mapa daqui a pouco para mostrar para vocês. 2 mesquitas invadidas pelo atirador, ele tá com uma metralhadora automática, ou seja, ele não tem a intenção, né, de fazer algo pequeno, a intenção dele é matar muita gente, e transmitindo ao vivo pelo Facebook, utilizando-se das redes sociais, que é um outro ponto importante desse atentado. Ele mistura o virtual com o real, né? Ele fez uma carta de manifesto na rede social antes de fazer os tiros, né? Tem ali cerca de 70 páginas onde ele deixa claras as suas intenções, colocando o islâmico, o muçulmano, como ele define, como invasores. Então, essa é a categorização que a ministra deu. É um ataque terrorista. Polêmico, né, Zé? Sem dúvida nenhuma. É bem polêmico, até porque, né, parte de um australiano que não está na Austrália, ou seja, ele está na mesma condição que essas pessoas que ele fez. Ele também atentado. É um imigrante, né? Ele é um imigrante, né? Então ele está na Nova Zelândia, mas ele não é da Nova Zelândia. Então ele está na mesma condição de imigrante. E nitidamente, né, Gabriel, a gente remonta o conceito do islamofobismo, né? Ou seja, ele vai atacar mesquita. Mesquitas representam, na verdade, o templo do islâmico, ou seja, da religião islâmica, do muçulmano, né? Então, na verdade, o seu ataque foi direcionado, né? Então, a gente nota aí, galera, que mais uma vez a gente pode ler isso, né, dentro do pensamento desse rapaz como uma lógica de estar combatendo um problema. O que ele considera um problema. O que ele considera um problema. É isso que tem na mente dele. Uma lógica de limpeza, numa lógica que tem muito a ver até com os movimentos de intolerância da extrema-direita mesmo, que a gente vê ao longo do tempo, o caso do nazismo mesmo, né? Essa lógica de você realizar uma limpeza daqueles que você considera que são tóxicos, que são impuros, que são venenosos, que estão trazendo coisas ruins ao país, né? O termo islamofobia, ele também é um termo polêmico, tem muita gente que não considera que isso existe, gente que vai dizer que a islamofobia é uma invenção da mídia, uma invenção, né, da esquerda, né, de que não existe um nível de intolerância contra os islâmicos no mundo hoje. Não é o que os dados mostram, tá? Os vestibulares podem querer dialogar com esse termo na sua prova, sim, especialmente pegando a própria eleição do Trump, né, que muitos vão dizer é um cara que intensificou a islamofobia nos Estados Unidos, que deu carta branca para as pessoas agirem de maneira intolerante, né? E o próprio caso da Nova Zelândia pode ser um exemplo colocado no seu concurso de islamofobia, sim, né, de intolerância específica com esse grupo. A gente pode pensar que uma das propostas de campanha do Donald Trump era dificultar a vinda de povos de 8 países, e o mais interessante é que esses 8 países apresentam maioria islâmica, né? Então, nitidamente, era uma política voltada para reduzir
a vinda de islâmicos, né, a ida, no caso, de islâmicos para o território estadunidense. Né? Então, realmente, é muito interessante que dentro da postura do Donald Trump, existe até um outro conceito, que nós já vimos algumas vezes, que é a latinofobia, né? Que é, ou seja, essa aversão ao povo latino, que é, na verdade, sem dúvida, o principal povo que tenta, né, chegar até o território estadunidense. Então, ficar atento a esses conceitos é sempre importante, né? Pois é. E no caso aqui da imagem, a gente trouxe uma imagenzinha da BBC, né, que ela vai mostrar como funciona o trajeto, né, lá do atirador, que faz tudo filmando com uma GoPro, né, sobre a cabeça dele. Né? O primeiro ataque na mesquita de Al-Nur, né, pegando aqui esse trajeto rápido, que foi nessa região aqui, essa primeira mesquita. Ele filma o ataque, né, atirando nas pessoas, crianças inclusive feridas no ataque, e continua, né, a sua trajetória atirando pela rua também, onde ele continua a filmagem, e ela é encerrada aqui. O segundo ataque ocorre na mesquita de Linwood, né, numa outra rua próxima, ele continua a pé e aqui ele desfere mais tiros. Então você vê que ele faz tudo numa lógica bem, né, de cruzado, né, como ele vai caminhando pela rua, desferindo tiros contra essas pessoas que ele considera, né, impuras. Ele até argumenta em certo aspecto que ele gostaria de diminuir a população para preservação do meio ambiente, são termos dele. E aí há a utilização de um termo bizarro que é o tal do ecofascismo, né? De que ele seria um ecofascista, se é que isso existe, mas talvez ele esteja cunhando o termo, né? Quase no sentido aí, né, de controle demográfico, né? Uma coisa que também ganha muita força nos movimentos de extrema-direita. Né? Essa lógica meio malthusiana de olhar para a população de forma meio matemática e propor controle de natalidade. Isso aconteceu muito no regime militar, quer dizer, na ditadura militar brasileira nos anos 60, né? Essa ideia do controle da natalidade como forma de solução dos problemas dos mais pobres, como se o problema fosse mais gente. Parece ser a mentalidade do cara. Né? É uma mentalidade, né? Muito complexa, e no caso aqui, né, Gabriel, o Gabriel tá chamando a atenção, isso é importante, né? O uso não só da internet, como das redes sociais da internet, ou seja, onde ele hospeda esse vídeo. O vídeo ficou um tempo no Facebook, né? O Facebook tirou do ar, mas ele já estava circulando aí por várias redes sociais. Que é uma questão muito interessante, né? O uso dessas redes sociais, né? Da própria internet, ou seja, o tempo real é algo assustador. A lógica do pensamento dele de estar, né, gerando um bem a esse país porque está controlando através da violência é um outro problema, né? Uma outra lógica perturbadora. E mais uma vez, né, galera, ressaltando a ideia de como foi feito. Porque eles falam que teve inspiração em um jogo que está muito comum aqui no Brasil, que é o Free Fire, né? Que é um jogo que estão tentando até mesmo derrubar aqui no Brasil, proibir, porque esse jogo, né, teoricamente, estaria incentivando as pessoas a ficarem mais violentas, né? Isso é discutível, né? É muito discutível, ao mesmo tempo, né, Gabriel? Só para levantar mais uma questão que você já apresentou. A arma que ele estava usando era uma metralhadora, né? Então, o poder de destruição é muito maior. É um espetáculo. A gente pode falar aqui, né, do ataque em São Paulo, na cidade de Suzano, onde eles usaram um revólver e uma machadinha, ou seja, o impacto é reduzido. Então a gente pode já discutir aqui o acesso a essas armas, ou seja, se nós facilitarmos o acesso a essas armas, né, e principalmente armas bem mais impactantes, o que a gente pode gerar? Isso é um questionamento que pode ficar no ar, né? Pois é. E pra gente fechar, galera, essa reflexão acerca dos dados que a gente coletou sobre islamofobia no caso dos Estados Unidos. A gente tem um dado aqui que vem do FBI, né, um dado do serviço americano, né, do Federal Bureau of Investigation. Não é um dado inventado, não é um dado, né, da Folha de São Paulo, não é um dado da Carta Capital. É um dado que vem do próprio serviço de inteligência americano. Né? Ódio anti-muçulmano em ascensão, é o que diz aqui na imagem, né? Essas ofensas contra muçulmanos. Ele vê que o pico se deu exatamente a partir no contexto do 11 de setembro, no contexto lá do ataque às Torres Gêmeas, que teria o dado maior, passando ali de 400 casos naquele ano, né? De lá para cá o número veio caindo um pouco, veio oscilando ao longo dos anos 2000, e o FBI percebe que a partir especialmente de 2014 e 2015, esse número vem crescendo novamente
principalmente depois de 2016, o dado mostra, quando o Trump declarou a sua intenção de concorrer à Casa Branca. Muitos associam a figura de Trump ao aumento desses casos de ofensa contra muçulmanos. É uma análise possível, né? O discurso dele, né, e as medidas que são tomadas, né, a gente pode pensar até mesmo do ataque que foi feito à Síria, né, a maneira com que ele fala dos líderes em países islâmicos, realmente pode ser um dos dados aí que permitiu, né, que possibilitou essa nova crescente. É muito interessante pensar, né, Gabriel, que após o ano de 2001 não voltou mais ao que era, né? Se manteve sempre acima aqui numa média de 180 a 200 casos por ano, né? Ou seja, não voltou a ser mais baixo. O 11 de setembro mudou completamente esse panorama aqui. A nossa relação com os árabes, com os muçulmanos, com os islâmicos, é sem dúvida nenhuma um marco fundamental para estudar terrorismo, para estudar toda essa questão geopolítica que envolve as relações Ocidente e Oriente. E, sem dúvida nenhuma, o próprio FBI vem destacando também que não há hoje nenhuma política para o combate desses crimes. O governo não se posiciona de maneira categórica nos Estados Unidos, no sentido de dizer, precisamos parar com os ataques contra mesquitas, aos ataques contra mulheres de burca. O governo não se pronuncia. E o FBI verifica que isso talvez seja uma falha, seja um buraco. Você vê, o Bush... O anterior, lá na frente, Bush, o cara que foi criticado pra caramba, ele teve declarações categóricas, né, colocando-se contra esses crimes anti-muçulmanos, ele vai se colocar de maneira evidente. E o Trump parece que não dá continuidade a essa política. Então, fica aí essa reflexão sobre o caso da Nova Zelândia. É apenas um posicionamento, né? No caso, dizer que não são todos... já é um princípio, né? A generalização é muito que gera, na verdade, esses grandes problemas, né? Cabe até a gente fazer um outro vídeo, num outro momento, para falar sobre a questão muçulmana, diferenciar os termos, falar um pouco dos conceitos que regem essa religião, que é tão complexa, mas muitas vezes é analisada de maneira muito simplista, de maneira muito rasteira. Acho que cabe muito encontro pra gente fazer isso, né? Tá feita aí a proposta, com certeza. Galera, espero ter ajudado vocês. Foi um prazer estar novamente aqui ao lado de Zebônia. E atualidade é no Projeto X, galera. Valeu, galera.